Você já percebeu como o seu filho imita o seu jeito de falar, as palavras que você usa, até as brincadeiras que você faz e como você reage em certas situações? Agora imagina o impacto disso a longo prazo na vida do seu filho. Isso aí que acontece não é mágica, é neurociência. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como pequenas atitudes do dia a dia moldam o comportamento e a maneira com a qual o seu filho enxerga o mundo. É isso mesmo, a sua criança te observa mesmo quando você não está prestando atenção. Às vezes, principalmente quando você não está prestando atenção. Esses dias, uma amiga minha, que também é mãe, me falou: Sula, o fulano, meu filho, esses dias ele começou a brigar e a xingar exatamente igual ele já me viu fazendo, usando as mesmas palavras que eu uso quando vou repreendê-lo. E, gente, é isso, as crianças são excelentes em observar e em imitar as suas figuras de referência. Quem são as figuras de referência, né? Os cuidadores principais de uma criança. Muitas vezes o pai e a mãe, às vezes a babá, se fica muito com a babá. Nós, professores, somos figuras de referência para as nossas crianças. E aí você vai ver o seu comportamento sendo replicado dia após dia com essa criança que você convive muito. Ou seja, ele vai te imitar. Porque tudo que você faz, essa criança enxerga como incrível e maravilhoso. Porque você é figura de referência. E as crianças se adaptam ao que elas veem, tá? Então, se uma criança vive numa casa que as pessoas falam muito palavrão, por exemplo, naturalmente essa criança, mesmo que ela seja muito pequena e nem entenda o que quer dizer aquilo, ela vai falar palavrão. Se essa criança vive numa casa que as pessoas a respondem e conversam com ela de maneira violenta, é isso que ela vai replicar no seu comportamento. Assim como uma criança que mora em uma casa, que a família gosta de ler livros, ir ao cinema, museus, é natural que ela tenha esse comportamento na vida dela. Se ela vem de uma casa que a família é respeitosa, fala, né, conversa ali com respeito um com o outro, tem momentos juntos que eles dialogam, trocam, essa criança vai valorizar a família, vai saber ouvir os outros, vai saber se expressar adequadamente, né? Então é isso, gente. De acordo com o que você faz, a sua criança te observa, te imita e mais. Quando ela tem alguma ação que você enfatiza, ela sente que você está aprovando e tende a fazer aquela ação diversas outras vezes. Por exemplo, tá? Uma mãe que fala: nossa, esse menino ele é muito levado. Nossa, toda hora ele vive aprontando, ele quebra tudo que tem na frente dele. Sabe o que a criança vai fazer? Vai ser cada vez mais levada, cada vez mais desastrada, quebrar cada vez mais coisas. E eu já vi isso acontecendo, tá? De uma família que falava: nossa, mas ele é muito desastrado, tudo que coloca na mão dele cai, quebra, estraga, ele não consegue cuidar dos seus brinquedos. E no final da aula chega a criança com o brinquedo todo quebrado e mostra pra família: ó, olha o que eu fiz, quebrei esse brinquedo. Orgulhoso, porque a criança ela não quer contrariar a sua expectativa, ela quer ser exatamente o que você espera. Ela acredita que o que você espera e o que ela acha que ela é, ó, que o que você espera e o que você acha que ela é o correto. A criança nem pensa em contrariar as expectativas das suas figuras de referência. Eu vou colocar aqui um estudo que mostrou que crianças imitam até mesmo ações irrelevantes e sem sentido que elas veem os adultos fazendo, que elas percebem que a maioria das pessoas faz e que os adultos aprovam aquilo. Ou seja, se você elogia um comportamento sem importância e até inadequado, talvez até em tom de brincadeira, perto de uma criança, você corre um sério risco de reforçar isso no comportamento dela e sinalizar para ela
que aquilo tem valor, que aquilo deve ser imitado, que ela deve fazer daquela maneira também, que é aquela maneira que se comporta. As crianças aprendem rápido. O cérebro delas está pipocando de neurônio, fazendo ligação ali o tempo todo e desenvolvendo aprendizagens. Então, se nós ensinamos, se nós damos exemplo, se nós reforçamos comportamentos ruins, nós podemos prejudicar muito a vida daquela criança. Segundo essa pesquisa que eu coloco aqui para vocês, as crianças constroem algo chamado roteiro cognitivo, que é uma espécie de um manual interno, né? Um manual mental ali de como se deve agir com base no reforço que recebem das figuras de referência que a rodeiam. Então, muito cuidado com o que você faz, quais comportamentos você tem, quais vícios você tem, de que maneira você fala, porque a criança está o tempo todo te observando. Quem ajuda a criança a escrever esse manual aí, nessa espécie de manual interno de como agir, é você, pai e mãe, que está diariamente com a sua criança sendo observado e muitas vezes não tendo tanto cuidado com o que faz. Tudo isso significa que nenhum comportamento do seu filho acontece por acaso. Então, quando seu filho insiste em fazer uma birra para conseguir algo, quando ele grita ao invés de conversar, quando ele ignora as regras, pode ser que ele esteja reproduzindo um modelo que ele viu e que ele viu que funciona, que ele viu que quando ele faz daquela maneira, dá certo, recebe o que quer. Então, ele vai continuar reproduzindo aquele comportamento. Se eu percebo que me jogando no chão e gritando, eu vou poder comer chocolate na hora do almoço, sempre que eu quiser comer chocolate na hora do almoço, eu vou me jogar no chão e vou gritar para conseguir aquilo que quero. Se a criança percebe também que se jogar para conseguir aquilo que quer não traz a ela aquele benefício que ela está buscando, ela para de ter aquele comportamento e vai buscar outro para conseguir aquilo que ela quer. Então, se eu percebo que quando eu não gosto de alguma brincadeira que o meu colega fez, eu deito, me jogo e faço pirraça para conseguir que meu colega faça da minha maneira e aquilo não funciona, eu vou buscar outra forma de solucionar aquele problema. Poxa, será que conversar com meu colega vai solucionar? Gente, é claro que quando eu falo de comportamento, não é assim que muda o comportamento, não, tá? Leva tempo. Só que com o tempo a criança percebe que ao invés de fazer pirraça, ela pode dialogar. E isso aí vai criando nela uma maneira melhor de lidar com os problemas. Agora, se a criança percebe que sendo imatura, que fazendo birra, ela consegue o que quer, você atrasa o desenvolvimento cerebral da sua criança, porque ela vai sempre reagir com imaturidade, já que ela não precisa buscar outra alternativa para resolver seus problemas ou conquistar aquilo que ela quer. Então, a criança reproduz modelos que já viu e que viu que funciona. Mas a boa notícia nisso daí é que se você traz um bom modelo de comportamento, ela também vai reproduzir. Quando você reforça ações positivas com constância, então quando você elogia, quando a sua criança tenta de novo algo que não conseguiu de primeira, quando ele resolve um conflito com calma, busca dialogar, quando ele cumpre um combinado, quando você faz esse tipo de elogio, você está ajudando o seu filho a criar padrões de comportamentos saudáveis e eficazes para a vida dele. Então, elogiar, gente, esse elogiar, que fique claro uma coisa, viu? Vai falar, nossa, que lindo! Você fez, eu tô muito feliz com você. Quando você for elogiar a sua criança, tenha em mente, traga para ela elogios que agregam ao longo da vida dela. Então, por que uma criança deve cumprir com os combinados e as regras de um lugar? É para você ficar feliz? Porque pensando em longo prazo, eu devo viver a minha vida seguindo regras para minha mãe ficar feliz? Ou porque seguir regras é o correto a se fazer? Então, quando você vai elogiar a sua criança, o seu filho, você elogia, poxa filho, que bacana, eu vi que você seguiu as regras, bom trabalho.
Ponto. Seguir as regras é a obrigação da sua criança. Ela não tem que fazer porque, ai, que lindo, seguir as regras. Não. Claro que você acha seu filho lindo, claro que você acha ele fofo, viu? Isso não é problema. Mas, quando falamos de elogios que agregam para a vida da criança, que gera comportamento saudável e eficaz para ela, elogie sempre com palavras que você sabe que serão importantes, ela tomar conhecimento que ela tem aquelas características e que isso vai ser importante para o desenvolvimento dela. Então, ao invés de, ai, que lindo, você foi educado com amigo, ele não foi lindo porque foi educado com amigo. Assim como se ele não é educado com amigo, ele também não se torna uma pessoa feia. Não tem a ver a beleza com a educação. Agora, filho, eu vi que você foi super educado com seu amigo, que você tentou conversar para resolver um problema. Bom trabalho, é assim que se faz. Filho, eu vi que você tá aí tentando há um tempão fazer essa atividade. Percebi que você é muito determinado. Bom trabalho. É assim que você elogia uma criança. Não é, nossa, que lindo você fez para casa, eu fico muito feliz porque você fez para casa. É claro que você fica feliz. Mas, poxa, se seu filho não faz o para casa, você deixa de ser feliz com ele por isso e passa a ser triste? Nossa, gostei muito que você fez para casa, poxa. Gosto muito quando você faz para casa, poxa. Seu filho não faz para casa, você deixa de gostar dele? É esse o nível de implicância? Não. Você ama o seu filho de qualquer jeito, não se esqueça disso. Então, não coloque o gostar, o amar o seu filho como algo que ele precisa fazer algo para conquistar aquele amor. Não, o amor de pai e mãe não é assim que funciona, tá bom? Então, elogie o seu filho. Seja consciente de que o seu filho está aprendendo o tempo todo. Ele está aprendendo com você, com os seus gestos, com as suas palavras, com os seus olhares. Educar é também se observar. E tomar cuidado com as palavras que usa. Utilizar palavras mais assertivas, isso não significa que você não vai errar. Mas significa que quando você errar, você não tem orgulho bobo, você não tem vergonha de esconder o seu erro. Muito pelo contrário. Se você está numa situação que você grita com seu filho, fica nervoso, nervosa, isso acontece. Isso acontece em todas as famílias, não é só na sua. Ao invés de ficar se martirizando, nossa, fiz tudo errado, sou uma péssima mãe, sou um péssimo pai, ou ao invés de manter esse padrão de comportamento, que também não é correto, chega pro seu filho e fala, filho, ontem eu errei com você, eu fiquei nervosa e eu gritei com você, não é certo eu gritar com você. Nenhuma pessoa deve gritar com a outra, não é assim que se resolve um problema. A gente resolve buscando conversa, buscando diálogo. Podemos agora conversar sobre aquilo? E aí você busca resolver o problema de uma outra maneira, mas mostrando para o seu filho, eu errei, eu também erro. Até porque o seu filho vai errar. Ele precisa entender que isso acontece na vida de qualquer ser humano. Mas eu errei, eu também erro. Estou aqui me retratando e buscando não fazer novamente. Esse é o seu papel. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com outros pais e mães que estão nessa jornada, né, de criar crianças conscientes, respeitosas e equilibradas. Se você quiser se aprofundar, eu vou deixar o artigo que eu li, né, que eu estudei para falar nesse vídeo, vou deixar ele aqui na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo.